Olá, sou Ana Paula Alfredo, sou coach, consultora e hoje eu queria falar sobre comunicação. Quem não sabe se comunicar, precisa aprender. No vídeo que eu gravei sobre atendimento a demandas do futuro, eu menciono um estudo da McKinsey que aponta 3 habilidades chamadas de soft skills, ou habilidades comportamentais, das quais os RHs mais se ressentem, para encontrar pessoas. Uma delas é a comunicação. E essa devia ser a mais fácil, Afinal, a gente se comunica desde sempre. Mas é engraçado porque eu tenho quase certeza de que quando eu falei comunicação, a maioria das pessoas pensaram em falar, fazer boas apresentações, uma boa articulação das palavras. Mas eu quero começar a falar de comunicação falando de escuta. Em uma live que eu fiz com uma especialista em teoria AU, ela apresentou como essa teoria define os diferentes níveis de escuta. E na minha opinião, esse é um modelo que faz todo sentido. É importante começar dizendo que a teoria AU foca no presente e na presença para construir o futuro. E esse futuro só surge a partir dessas interações que acontecem no momento atual. O primeiro nível é aquele que a gente experimenta todos os dias, por isso ele é chamado de escuta habitual. É a escuta que, na verdade, ainda está muito fechada para o outro e onde existe uma premissa de que o outro, na verdade, tem pouco a acrescentar do que você sabe. É aquela escuta de download. Você vai baixando os dados, mas sem deixar interferir em nada existente. Fica como se fosse numa pasta separado e meio confirma ou reconfirma as suas velhas opiniões e julgamentos. Isso sim. Tá tudo bem, sim. E quando a gente vai percebendo, a gente pode passar para um nível mais profundo de escuta. Isso acontece quando a gente percebe que existe um outro e que existem diferenças entre aquilo que a gente pensa e o que o outro pensa. Então, isso gera algum tipo de acréscimo ao seu conhecimento atual. Essa é a escuta factual. Ou seja, os novos fatos vão se apresentando e você meio que confirma ou desconfirma aquilo que você já sabe. O outro vai ser sim percebido, você vai notar a existência dele, você percebe ele como diferente de você e você olha separado, uma fonte de informação. Sua mente já se abriu um pouco para conhecimentos diferentes do seu. Aí a gente vai para o terceiro nível, que é aquele que a gente chama de escuta empática. A gente começa a reconhecer o outro a partir do ponto de vista dele mesmo, e não como algo a ser julgado e avaliado segundo os meus parâmetros e valores. A gente começa a olhar pelo olhar do outro, estabelecendo uma conexão emocional. A gente entende que as opiniões podem ser diferentes, mas a gente consegue se distanciar um pouco do nosso ponto de vista e começar a se abrir para outras perspectivas que a gente até pode concordar. Nós nos abrimos para o outro e o enxergamos como igual, valorizando aquilo que ele tem a dizer, aquilo que ele divide com a gente. O nível mais profundo é o da escuta generativa e ele traz essa ideia de gerar, gerar coisas novas ideias. A gente está tão aberto que existe um campo entre nós e o outro, onde as ideias deixam de ser proprietárias e onde algo novo, que a gente chama de futuro, pode surgir. A escuta nos muda de forma profunda, já que a gente vai abrir mão daquilo que a gente sabe e aquilo que a gente se apegava e a gente passa a algo novo, está ali no presente, sendo cocriado e emergindo. Esse é o espaço da inovação. Então vamos falar desses níveis de escuta nas organizações, trazer para a prática. Quando a gente fala de escuta nas organizações, as pessoas se autoavaliam como bons ouvintes. E aí eu vou perguntando, qual é o indicador? Como é que você se percebe como um bom ouvinte? Normalmente a resposta é algo parecido com isso, Eu entendo tudo que o outro fala. Eu aponto que eu vou adivinhar o que ele vai dizer. E aí eu já vou elaborando os meus argumentos para defender meu ponto de vista. Bom, isso é um mau sinal. A escuta eficiente não é aquela que tenta reproduzir as palavras do outro, e muito menos aquela que se permite falar porque eu já sei o que o outro vai falar, eu vou adivinhar. Então a postura do saber tudo, do que eu já sei, gera um abismo de comunicação. Se a gente se coloca nessa defensiva, como é que a gente vai chegar a um ponto comum? Esse é um tipo de escuta que tem que ser evitado mesmo. Ele pode ser nocivo, pode atrapalhar a construção de time, ser um detrator de novas ideias e soluções. Normalmente é uma escuta que faz com que o outro se cale, porque ele não sente que está sendo ouvido. Se você já está adivinhando o que o outro vai falar, como é que ele está sendo ouvido? Então essa é uma escuta para se ter cuidado.
O nível 2, que é a escuta factual, já é uma coisa mais comum na organização e um pouco menos nociva, né? Quando a gente passa aos poucos a ouvir o outro como sendo capaz de agregar conhecimento, pelo menos minimamente, a gente começa a se abrir a novas ideias. Então não é só aquilo que eu penso. O primeiro passo para uma boa comunicação é o respeito. É respeitar o outro como igual. Sem isso, você não é capaz de ouvir. A partir do momento que você começa, você entende mais sobre o outro. Quem ele é, no que ele é diferente de você. Ainda que seja difícil entender alguns pontos, algumas decisões, você não precisa concordar com ele. Mas é uma nova perspectiva que pode ser considerada e que você não tinha visto, mesmo sem ter certeza de que é a melhor. Essa escuta é uma escuta de fatos e dados, e ela é muitas vezes usada em tomadas de decisão. Nem sempre a gente tem tempo para parar e ouvir com profundidade, Então, às vezes, a gente está numa reunião, a gente precisa. Mas se minimamente a gente se abrir para o fato de que existem outras opiniões e visões, e não partir do pressuposto que elas estão todas erradas, isso já é um bom passo para uma comunicação melhor. A gente muitas vezes deixa o cargo do apresentador, a ideia de ser mobilizador o suficiente para nos fazer ouvir, Mas vale dedicar tempo, dar a chance para não cair o erro de errar, para não perder tempo. O nível 3 da escuta empática, ela já é percebida de uma forma muito positiva nas organizações. A gente começa a entender a ideia do outro a partir da própria perspectiva, entender que tem sim vieses, que as pessoas têm contextos diferentes do nosso e a gente tira nós mesmos do centro das questões. Afinal, nem tudo é sobre nós, E a escuta começa a trazer muito mais aprendizado. A gente entende mais sobre as outras visões de mundo, a gente olha os problemas de pontos diferentes, a gente entende que os ângulos, sobre os quais a gente enxerga são limitados e que a gente pode olhar, como em 3D, o sentido com outro significado. E a gente vai aprendendo sobre a pessoa, sobre o outro e sobre a ideia. A gente estabelece uma conexão de forma que a gente consegue aprimorar o conhecimento de forma verdadeira. E essa escuta é super adequada para o desenvolvimento de pessoas, para o feedback, para melhorar a performance de um grupo, para gerar ideias, para solucionar problemas. É preciso investir tempo e se dedicar realmente para entender o outro. O quarto nível, que é o da escuta generativa, é um espaço da criatividade e da inovação na organização. Ele passa a ser único, a ideia é mais importante que o dono. Então toda ideia vira meia ideia. Ela é transformada, virada, remexida, até que ela fica quase que irreconhecível, apesar de ser familiar, porque foi co-criada. É quando as organizações deixam de focar no eu e passam a focar no nós. A colaboração, a integração, a criatividade, a inovação são mais verdadeiras e surgem exatamente desse encontro. Quando a gente se abre para o novo, a ponto de poder se transformar. Por isso que a gente fala de vontade aberta. Esse caminho tem que ser voluntário, dedicado. Caso contrário, é fácil se recolher novamente a escuta factual. E muitas vezes a gente quer inovar, mas a gente não quer abrir mão de nada, a gente não quer sair da zona de conforto. Então esse é o momento do deixar ir, que você tem que deixar ir a sua propriedade, as suas ideias e deixar que as ideias antigas vão embora, de forma que fazer aquilo que sempre foi feito, a segurança de cada passo no caminho, deixe de ser a coisa mais importante para você. A comunicação verdadeira acontece a partir daí. A organização só existe a partir e através do processo de comunicação. E a escuta é o grande ponto de partida. Pense nisso. E se você quiser se conectar com a gente, deixa aí nos comentários, entre em contato com a gente nas redes sociais. A gente está ouvindo. Tchau.